gente, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Malena e no vídeo de hoje eu vou estar aqui contando para vocês 9 hábitos essenciais para qualquer estudante que me ajudaram a deixar de ser aquela aluna mediana a passar a ser uma aluna destacada, nota 10, que consegue se dar bem nas provas, que consegue estudar todos os dias e conseguir conquistar coisas por causa disso, como a aprovação no vestibular, né, que eu passei em primeiro lugar no curso de Geologia e também fui a laureada da minha turma no ensino médio. Se você é novo no canal e ainda não me conhecia, já se inscreve para não perder os próximos vídeos e deixa o like aqui também. Chega de enrolação e bora lá pro vídeo. Bom, eu gosto de dizer que teve uma viradinha de chave na minha cabeça que me fez tornar essa estudante mais dedicada, que foi justamente no 9º ano, quando eu fiz o processo seletivo para entrar no Instituto Federal, no IFRN daqui de Natal, da cidade onde eu moro. Fiz a prova e eu não passei. É como se fosse um pequeno vestibular, sendo que pro ensino médio. E isso foi uma coisa bem frustrante pra mim, e a partir de então eu percebi que eu não passei porque eu não era aquela aluna dedicada que estudava, que tinha uma estratégia e se esforçava em busca de um objetivo. E eu decidi que eu iria mudar e adotar hábitos simples que qualquer aluno deveria ter, mas que por alguma razão eu não tinha. E agora vamos lá que eu vou contar eles pra vocês. Eu anotei tudo bem bonitinho aqui no meu caderno e o primeiro hábito que eu falo, ele é meio óbvio, mas é o hábito de estudar todos os dias e não só na semana de provas, não só num dia antes da prova. No meu ensino fundamental eu só fazia isso, eu não estudava em casa se não fosse pra alguma atividade ou pra alguma prova da escola. Sendo que quando eu comecei o ensino médio, logo depois de eu ter passado por aquela frustração de não ter entrado no IFRN, eu decidi que eu iria mudar os meus hábitos de estudos e ia tentar começar a estudar todos os dias. Também porque o Enem já iria se aproximar e eu queria ter sucesso, né, no Enem e não fracassar que nem no 9º ano nessa prova para entrar no IFRN. Eu uso essa palavra fracassar, mas eu só queria destacar aqui que pra mim são essas situações da vida de quebra de expectativa, de fracasso, que muitas vezes fazem com que a gente aprenda de verdade e tome uma atitude significativa pra mudar aquela situação, que foi exatamente o que aconteceu no meu caso. Então eu lembro que no meu primeiro ano no ensino médio, eu simplesmente resolvi pegar pelo menos aí 2 horinhas por dia e revisar os assuntos que os professores deram naquele dia de aula. E isso foi uma coisa que fez total diferença. Só por ter adotado esse simples hábito nas primeiras provas, eu já comecei a ter um resultado assim que eu nunca tive na minha vida. Eu comecei a ser aquela aluna que tirava nota 10, que se destacava entre os outros e que as pessoas começavam a olhar pra mim como se eu fosse aquela aluna inteligente e eu nunca tinha passado por isso. Então eu confesso pra vocês que eu comecei a gostar dessa sensação e isso foi uma motivação para que eu continuasse com esse hábito de estudar todos os dias e cada vez ter um resultado maior. Se você não está acostumado com esse hábito, no início começa aos poucos, 1 horinha por dia, depois você vai aumentando 2 horinhas por dia, porque se você tentar de cara já estudar 6 horas por dia e tentar fazer isso todos os dias, provavelmente você não vai conseguir. Então, respeita o seu tempo, respeita o seu processo e comece aos poucos. O segundo hábito é você buscar prestar atenção nas aulas, fazer anotações, fazer perguntas. Eu lembro que durante o meu ensino médio acontecia muito de eu ir para a escola e eu ficar viajando durante as aulas, eu não conseguia aproveitar aquele tempo. Eu não tinha aquela maturidade de saber o que era estudar e como ter resultados não só assistindo aula, mas estudando na minha própria casa. E a partir do momento que eu comecei a prestar atenção nas aulas e que eu percebi que isso facilitaria o meu estudo em casa, tudo começou a fluir muito melhor. Uma coisa que me ajuda a prestar atenção nas aulas é fazer anotações. Eu sei que tem algumas pessoas que têm essa dificuldade de conseguir prestar atenção e anotar ao mesmo tempo, porque o professor fala muito rápido ou até mesmo você não está acostumado a fazer isso, mas como eu sempre falo, tente começar aos poucos. Comece anotando só algumas palavras-chave, só alguns tópicos. Tu pode até tentar fazer um mapa mental só com as palavras-chave para você usar essa anotação como um guia para depois tu estudar de uma forma mais aprofundada na tua casa. Mas o simples ato de você estar anotando já vai te ajudar a prestar atenção, porque para anotar você precisa escutar o professor e entender o que ele tá te falando. E outra coisa também é fazer perguntas. Agora na faculdade, quando tem aquela aula que é meio chatinha, que é mais monótona, que eu realmente tenho dificuldade de prestar atenção, eu não só faço anotações, como eu também me desafio a fazer pelo menos uma pergunta naquela aula pro professor. Porque para eu fazer uma pergunta, eu preciso me forçar a prestar atenção no que ele tá falando. Então são pequenas estratégias assim que me ajudam. O terceiro hábito que eu falo pra vocês é um hábito de organização, pra você sempre estar organizando as suas matérias da escola
ou da faculdade. Então é muito importante que você tenha um controle de matérias. Você vai anotando todo o conteúdo que o professor deu naquela aula, aquele conteúdo que você já conseguiu revisar ou que você tem dificuldade e precisa estudar com mais profundidade. Então é sempre importante você registrar isso para você ter um controle do que ainda estudou, do que ainda falta estudar e conseguir se manter por dentro de todo o conteúdo que cada uma das matérias estão dando aí para vocês. Eu vou pegar aqui uma coisa só para dar um exemplo. Bom, atualmente eu tô na faculdade, eu não tô mais na escola e eu gosto de organizar da seguinte forma. Eu tenho um bloquinho aqui, um bloquinho to do, em que eu destaquei cada uma das matérias, por exemplo, e escrevi aqui todo o conteúdo que já foram dados durante as aulas e aqueles que eu já conseguia estudar, revisar o conteúdo, eu dava um check aqui do lado. Então aqui, por exemplo, em Geologia Marinha eu já tô com tudo ok, mas agora eu preciso reservar um tempo para eu conseguir estudar as matérias, os conteúdos de Petrologia Metamórfica. E para quem é novo e não sabe, eu curso Geologia na faculdade, tá? Eu já tô mais ou menos aí no 8º período, então já eu tô acabando. Já não, daqui a 1 ano e meio, digamos assim. E outra coisa importante é não só organizar os conteúdos dados e as matérias que você precisa estudar num bloquinho que nem esse, mas também é interessante você ter uma agenda para anotar as datas das provas, as datas de entrega de atividades, porque acontece muito do professor falar, a gente não anotar, esquecer e querer fazer a atividade ali super rápido na noite anterior que tem que entregar. Então se você tiver essa organização de sempre estar anotando essas coisas, você vai evitar esse tipo de situação, vai conseguir fazer os seus trabalhos, os seus estudos com uma qualidade e ter um resultado melhor disso também. O quarto hábito, que tem um pouco a ver com o primeiro, é você ter um cronograma de estudos e ter o hábito de seguir esse cronograma de estudos. Então, nesse cronograma, é interessante que você separe em quais dias, em quais momentos da semana você vai se dedicar para estudar cada uma dessas matérias que você precisa. Então não só separa os momentos do teu dia de estudo, de trabalho, de lazer ou de esporte, mas também separa qual matéria que você vai estudar em cada um dos dias da semana. Durante o meu último ano do ensino médio, que eu estava me preparando para o Enem, isso foi uma coisa que me ajudou muito. Ao invés de estudar várias matérias diferentes em um único dia, eu gostava de focar aquele dia especificamente para no máximo 2 matérias. Assim eu conseguia estudar melhor, com mais detalhes cada uma dessas matérias, e no outro dia seguinte eu iria focar para a outra matéria. Se vocês quiserem saber com mais detalhes como fazer um cronograma de estudos eficiente para a sua rotina, para os seus hábitos e o tipo de pessoa que você é, por exemplo, se você é uma pessoa matutina, vespertina ou noturna, tem esse vídeo aqui no canal, é um vídeo um pouquinho antigo, mas esse método funciona muito bem e eu tenho certeza que vai te ajudar. A quinta dica é você planejar os seus estudos do dia. Então, a partir do teu cronograma, digamos que na segunda-feira, eu, por exemplo, vou focar os meus estudos para a matéria de Geologia Marinha. Nessa segunda-feira, eu vou fazer um planejamento desse meu estudo. Sobre essa matéria, o que eu quero estudar? Eu vou primeiro revisar as anotações, depois eu vou estudar com mais detalhes aquelas coisas que eu tive dúvida e, por fim, eu vou fazer a atividade que a professora passou. Isso é um exemplo de como organizar, de como planejar. Você estabelecer pequenas metas de estudos para aquele dia. E você pode estabelecer essas metas num bloquinho que nem esse ou na sua própria agenda, mas é interessante você fazer isso para você ter um guia do teu estudo e você não se sentir perdido. E ao decorrer que você for cumprindo com cada uma dessas pequenas metas que você estabeleceu, você já vai colocando o check ou risca ela. Isso vai te dar uma sensação de progressão, o que vai te motivar a seguir ali naquele momento de estudo estudando. E lembrando, gente, isso é muito importante. Tanto quanto vocês forem fazer o cronograma, quanto forem fazer esse planejamento, lembrem de fazer algo que seja de acordo com a tua realidade. Seja essencial, tá? Foque no que é mais importante e vá aos poucos. Então, como eu disse, se você tá querendo começar esses hábitos agora, não bota pra você estudar 6, 8 horas por dia. Isso não vai dar certo. Faz um cronograma que você estuda pelo menos 2 horas por dia. Quando você for fazer esse planejamento dos seus estudos, não bota, 5 metas para um dia só. Bota no máximo 3 metas de estudo para esse dia, porque você provavelmente vai conseguir cumprir ela e não vai sentir aquela coisa de frustração por não ter conseguido. Lembrem de sempre começar aos poucos, respeitando o seu processo. O sexto hábito é você estar constantemente se desafiando a ter um bom desempenho. Isso funcionava muito comigo, principalmente no ensino médio. Eu acabei não contando pra vocês, tá? Mas depois que eu reprovei no IFRN,
Eu fiz o primeiro ano do ensino médio numa escola particular e no final dele eu fiz de novo a prova do IFRN. Então todos esses hábitos, e eu passei. Então todos esses hábitos foram essenciais para me ajudar a superar aquilo que eu não tinha conquistado, mudar minhas ações com base no que eu não conquistei e depois no final eu conquistei. Então esses hábitos vão te ajudar porque eles me ajudaram a depois entrar no IFRN. E quando eu tava no IFRN, depois de eu já ter conquistado isso, eu precisava de alguma coisa que me motivasse a manter, né, esses hábitos de estudos. Porque lá ainda estava longe de eu fazer o Enem. O IFRN são 4 anos e ainda tem o ensino técnico durante o ensino médio. Então, para eu me motivar e eu manter esses hábitos de ser uma pessoa estudiosa, eu gostava de me desafiar. Então, eu botava pequenos desafios, como por exemplo, nessa prova eu quero tirar um 10. Então, eu estudava para aquela prova de física bem aprofundado, fazia várias questões, tirava dúvida com o professor, com o objetivo de tirar um 10 naquela prova. Isso era a minha motivação, eu gostava da sensação de tirar um 10. É muito mais do ego, né, gente? Mas era uma coisa que funcionou para que eu mantivesse esses hábitos. E depois do primeiro ano, quando eu percebi que eu de fato era uma aluna destacada ali na minha turma, que tinha uma das notas mais altas, eu me propus a tentar ser a aluna laureada no final dos 4 anos do ensino médio. Então, durante os outros anos, eu estudava bastante para as provas, não só porque eu sabia que isso ia me dar uma boa base para quando eu fosse fazer o Enem, mas também porque eu poderia ali ser a laureada da turma. Isso era uma motivação que eu tinha para manter esses hábitos de estudos. Outro tipo de desafio que você pode fazer é botar uma quantidade de questões por dia que você quer fazer, é você participar até de alguns eventos assim, atividades extracurriculares, como Olimpíada de Matemática, que pode ter na tua escola. Essas coisas assim me ajudaram, acho que podem ajudar vocês também. Esse daqui foi um dos que me ajudou demais, que foi o hábito de sempre estar testando diferentes métodos de estudo. Tá, não sempre tão constantemente, porque se, por exemplo, tu achar um método que funciona super contigo, tudo bem você só ficar nesse método, mas eu gostava de testar coisas diferentes. Então eu tentava estudar com fichas de estudo, eu tentava estudar fazendo mapas mentais, eu estudava com o método da autoexplicação, até mesmo de gravar vídeos explicando pra mim mesma o conteúdo, né, daquela prova, enfim. O método Pomodoro, que é um método que vai te ajudar a ter foco nos estudos. Então eu gostava de testar essas diferentes coisas, diferentes formas de anotação. Isso inclusive me gerou o gosto de fazer anotações bonitinhas, que também era uma coisa que me motivava ali a estar estudando, porque eu sempre gostei de fazer o lettering, a letra bonitinha, e posteriormente foi isso que me influenciou a criar esse canal do YouTube, né, e o meu Instagram também. Então testar essas diferentes formas de anotação de estudo foi uma coisa que me motivou bastante, né, ter esse hábito. O 8º hábito era que no dia da prova, depois de eu já ter estudado toda a matéria, eu revisava aquele assunto para ter ele mais fresco na hora de fazer a prova, ensinando a matéria para os meus colegas. Isso é um método assim muito legal, você ter esse hábito de ajudar os seus colegas, explicar uma questão de matemática, explicar o conteúdo para eles, além de você estar provando para você mesmo que você entendeu a matéria, você vai estar ajudando o teu amigo. E outra coisa que é muito importante, a partir do momento que você consegue explicar um conteúdo, uma matéria para alguém com as tuas próprias palavras e com facilidade, isso quer dizer que de fato você entendeu aquele assunto. Já quando você for explicar, você perceber que tá em dúvida numa coisa ou que não tem certeza de outra, é porque você precisa revisar aquele ponto específico. Então é um parâmetro muito legal para saber se você tá de fato dominando aquele assunto ou não. E por fim, a 9ª e última dica é você manter uma rotina equilibrada. Durante o ensino fundamental e o ensino médio, eu sempre fui atleta de natação. Então todos os dias, ou quase todos os dias quando não faltava o treino, eu ia pra piscina e ficava ali 2 horas treinando. E apesar de algumas pessoas acharem que isso é perda de tempo de estudo, era uma coisa que me ajudava a manter o equilíbrio da rotina. Praticar esportes liberam diversos hormônios que são extremamente úteis e relevantes para você ter um bom desempenho nos estudos. E também o próprio esporte em si me ensinou o que é manter disciplina em busca de um resultado. Porque lá a gente treina, se esforça para que na competição a gente consiga ter a vitória. Então, os próprios ensinamentos do esporte foi algo que eu consegui espelhar nos estudos e que me deram futuramente, né, bons resultados também. Então, além da questão de manter o equilíbrio da rotina, tem a questão
da disciplina e dos ensinamentos, né, que a prática da atividade física pode te dar. Então lembrem de manter o equilíbrio não só com a prática de exercícios físicos, mas também saindo com os teus amigos. Não deixe de viver essas experiências que são extremamente importantes nessa fase das nossas vidas de crescimento da adolescência, né, de desenvolvimento da gente, mas façam tudo com responsabilidade, por isso que é a questão do equilíbrio. Se vocês chegaram até essa parte do vídeo, comenta cheguei aqui embaixo pra eu saber. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, de comentar o que vocês acharam também e deixar o like pro YouTube saber que vocês gostaram e mandar esse vídeo pra outras pessoas também. E quem quiser acompanhar aí a minha rotina bem mais de pertinho, é só me seguir lá no meu Instagram, que é o malena.studies, que eu mostro minha rotina universitária, dou várias dicas pra vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. É isso, um beijo pra todos vocês e até a próxima!